Muito bom dia. É um prazer recebê-los aqui no 5º Congresso da FIPAM. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre essas tendências de futuro. O que o futuro reserva para a alimentação? Um tema que a gente conversa há muito tempo já e prevendo e se preparando cada vez mais para o que a gente pode trabalhar. Tá ok o som? Ok. Eu represento a instituição Senai São Paulo. O Senai ele tem como missão, ele é parceiro, né, das associações, dos sindicatos de panificação, confeitaria e outros temas. E a missão é dar aporte educacional e tecnológico para as indústrias. E claro que o Senai está espalhado por todo São Paulo, por Brasil, mas eu represento o Senai São Paulo, e ele está espalhado por São Paulo todo. Então, nosso tema é esse, né? Vamos aqui trabalhar com o futuro da alimentação, passando pela segurança dos alimentos, que é muito importante, e a própria inovação. E aí, para provocar, eu trago aqui um insight, né? O que a gente come hoje, a gente molda o planeta de amanhã. E isso vem trazendo muitos insights com essa nova geração. Vocês já pensaram nisso? Como será que a gente está tratando o nosso planeta? Como será que a gente está construindo os nossos hábitos alimentares? Como será que a gente está trabalhando nas nossas indústrias de alimentos, no nosso serviço de alimentação, para fomentar toda essa expectativa de alimentos de todos os nossos consumidores? E aí, eu me apresento. Eu sou Viviane Cremaschi, eu estou na coordenação de relacionamento do Senai São Paulo, na unidade Barra Funda, aqui pertinho do Center Norte, e lá nós somos vocacionados em alimentos e bebidas. E nesse momento eu convido a todos que estiverem interessados em conhecer a nossa infraestrutura, nossas plantas industriais, de todos os setores, da maioria dos setores de alimentos e bebidas. E convido vocês a fazer agora uma jornada da alimentação, né? O que a gente tem para percorrer aí essa jornada? A questão das crises climáticas não é uma novidade. Muitos falam sobre toda essa crise climática que afeta o nosso primeiro componente da farinha, o trigo, o campo. E é lá na crise climática que a gente tem que olhar. O que o trigo ele está, por qual passagem, né? O que a gente tem para trazer de melhor tanto nas sementes, quanto na terra, a água que utiliza, quanto de tecnologia. Por muito tempo, eu trabalho com trigo há muitos anos, antes de chegar no Senai. Trabalhei muitos anos em moinhos de trigo. E desde que eu trabalho com trigo, a gente sempre precisou importar trigo argentino, canadense, e a gente sempre se pergunta, caramba, mas olha o tamanho desse Brasilzão, né? E como que a gente ainda precisa importar trigo? O que a gente tem que pode ainda trabalhar na nossa terra, trabalhar com as nossas sementes, para que o nosso trigo seja de extrema qualidade? Porque nós temos tudo isso aqui. Mas, por muitos anos, a gente tinha até... Deixa eu ver meu público, se dá para eu falar isso. Tinha um comercial da Maná, né? Em se plantando, tudo dá. E a gente, então, trabalha com essa afirmativa na nossa
cultura mental. A gente tem isso. O Brasil é um solo fértil. A gente planta e realmente a semente floresce. Mas hoje, mesmo a gente tendo esse solo fértil, a gente precisa sim ter uma tecnologia para que as sementes sejam cada vez melhores, para que a gente tenha o controle de pragas, para que a gente tenha produtividade, para que a gente tenha trabalhos melhores lá no campo, porque a juventude hoje, eles não vão para o campo, já não vinha no passado e agora cada vez menos, né? Então, a crise climática tem tudo a ver. A pandemia e a biossegurança. A pandemia ela traz para a gente uma lição, e a lição principalmente da questão dos atendimentos aos consumidores, né? O delivery cresceu absurdamente. E este delivery, ele cresce e aí não vai embora depois da pandemia. Os nossos consumidores já se habituaram, então é um novo olhar. A digitalização dos alimentos, esse é um assunto que a tecnologia trabalha e trabalha muito. No Senai nós temos já uma impressora 3D para alimentos, então a gente imprime alimentos. Eu confesso a vocês que a primeira vez que eu comi uma carne impressa, eu falei, Jesus, onde a gente vai parar com isso? Né? Mas isso já é uma realidade. E, por fim, e não menos importante, a exigência por transparência e saúde. O público hoje, os nossos consumidores, eles precisam entender o que os órgãos públicos está fazendo com a saúde, né? Como os alimentos, eles também trabalham para um consumidor saudável. Pois bem, quando a gente fala também da segurança dos alimentos, que é uma obrigatoriedade legal, né? O alimento ele precisa ser seguro, então ele não pode transmitir nenhuma contaminação. Hoje em dia a gente tem, para as exportações, uma questão muito importante que é a rastreabilidade. Os nossos produtos precisam garantir toda a rastreabilidade, né? Eles precisam garantir que eu sei a história toda do alimento, desde lá do campo até o meu pãozinho, quando o pãozinho vai para o meu consumidor. E este viés é um viés que a gente mais precisa da tecnologia para trabalhar a rastreabilidade. Por quê? Porque hoje em dia nós temos muitas empresas que utilizam como matéria-prima, principalmente os nossos biomas brasileiros, mas a gente ainda não tem rastreabilidade suficiente para mostrar para os nossos fornecedores, os nossos clientes, que eles podem sim comprar o nosso produto sem nenhum problema. Então, veja bem, muitas vezes o problema principal de uma barreira técnica comercial não é da qualidade do produto, mas sim da credibilidade deste produto, porque a credibilidade ela só é embasada mediante registros, mediante documentos. E ainda essa documentação, para provar a rastreabilidade, ainda é algo que a gente tem que trabalhar. Ainda é uma questão defasada na maioria das nossas matérias-primas. Tem outras que já estão bem avançadas, mas algumas matérias-primas, né, quando a gente fala dos produtos, do pão de queijo para exportação, que é um produto que tem altíssimo valor para exportação. Muitos países compram pão de queijo brasileiro, né, mas algumas empresas ainda não estão prontas para apresentar a documentação para garantir a rastreabilidade da mandioca que faz o polvilho, do queijo que vai na formulação do pão de queijo.
Então, é um trabalho bastante árduo, necessário e que a gente precisa, sim, avançar. A inteligência artificial ela vem contribuindo muito, muito, muito na questão da inspeção, na garantia mesmo da qualidade, nas planilhas, né, nas tomadas de decisão relacionadas à segurança dos alimentos. Então, a inteligência artificial ela avança a olhos vistos e é, na verdade, pelo menos o que a gente tem desenhado, é o atrativo que a gente está tentando mostrar para os jovens e trazê-los cada vez mais para essas nossas profissões de panificação, de confeitaria, né? Porque muitas vezes não é um entusiasmo, eles não querem seguir essa profissão. Eles não querem acordar 3 horas da manhã para pôr o pãozinho para assar. Né? Mas a inteligência artificial, cada vez mais, ela contribui com isso, porque hoje em dia a gente já tem alguns fornos, algumas câmaras de fermentação atrelada à inteligência artificial, e ao passo de um touch, né, de um toque, eu consigo ligar os meus equipamentos e já iniciar os trabalhos. Então, com essa tecnologia, eu atraio, sim, a geração, né, a geração Z, que é a geração mais jovem que está no mercado de trabalho, e encanta para que eles venham, sim, fazer parte das nossas profissões. E as novas exigências regulatórias. Então, com essa globalização, não é algo que a gente vive só agora. Né? As exigências regulatórias já há muitos e muitos tempos, vira e mexe a gente vê a questão agora da ave pela gripe aviária, né? A questão de carnes, mas isso, as barreiras sanitárias, elas permeiam todo e qualquer alimento, juntamente com a rastreabilidade e com a qualidade do produto. Então, esse trio é o que compreende, né, de melhor quando nós falamos na questão de abertura de novos mercados e exportação. E aí, como eu falei para vocês, da inteligência artificial, ela já está em toda, né, a nossa vida. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né, que é o rótulo inteligente. A gente já trabalha no Brasil, a gente tem diálogos com a Anvisa para que, em breve, a gente consiga ter até mesmo as informações obrigatórias legais dentro de um QR Code. Por hora, não é permitido. Então, a empresa ela pode sim utilizar o QR Code, mas as informações obrigatórias, data de validade, ingredientes, a tabela nutricional, ele tem que estar impresso na embalagem. Tá? Por hora, ainda é isso. Eu posso ter a informação no QR Code, mas eu tenho também que colocar na embalagem. Mas a gente já avança as conversas com a agência para que eles entendam que este é o caminho. Por hora, as empresas usam cada vez mais o QR Code, o rótulo inteligente, para contar a história da empresa, né, para contar algumas peculiaridades do produto, da matéria-prima. Né? Então, a própria rastreabilidade, algumas caixinhas de leite, você tem ali o QR Code, você já sabe em qual fazenda está aquele gado que o leite foi retirado. Então, vem sendo utilizado nessa semântica. E aqui eu trouxe as tendências, o que a gente está trabalhando com tendências mesmo, e algumas já são novidades, já são novidades e outras já acontecem. Então, aqui, quando eu falo dos plant-based e cultivados, gente, isso a gente já vê, né? A gente já conhece os produtos à base de plantas,
né? Os extratos, as bebidas vegetais, substituindo o leite, vegetais também substituindo iogurte, manteiga, os lácteos. Não sei quem já consumiu, mas quando a gente consome uma manteiga ou um requeijão à base de caju, né, ela fica muito próxima mesmo do produto lácteo. E isso já é uma realidade. Este mercado que não consome produtos de origem animal é um mercado que cresce cada vez mais. Alguém aqui já experimentou? Conhece? Sim? Que bom. Então, não me deixam mentir sozinha, né? Já é um produto que está aí, né? A única questão é que a gente não tem consensado ainda, nem pelo Ministério da Agricultura, nem pela Anvisa, a nomenclatura desses produtos. Então, tem países que, sim, por similaridade, eles permitem chamar esse produto de leite, de manteiga, de requeijão. Aqui no Brasil ainda não é permitido, né? Então, é uma bebida à base de vegetais, é um creme à base de vegetais. Não se usa os produtos que têm a denominação dos produtos de origem animal. Isso está em consulta pública, né? E a gente vai ver como isso vai ficar. Afinal, apenas um parênteses, até hoje a gente usa que o carro tem tantos cavalos, né? E isso é de um passado onde os carros eram puxados por cavalo e aí a velocidade era contada. E a gente usa essa terminologia e não dá nenhum problema de entendimento com o consumidor. Mas para alimentos, a gente ainda não sabe como vai ser. A questão aqui da personalização via o DNA e a microbiota, então aí são os suplementos, né? São as dietas que elas são, de acordo com o seu DNA, a melhor dieta para tornar o seu corpo saudável. E aí, atrelado a isso, já existem equipamentos eletrônicos que conseguem monitorar essa dieta nutricional. Então, além de você saber o que é melhor você consumir de acordo com o seu DNA, ainda tem um equipamento eletrônico que vai monitorar isso, o quanto você está consumindo. Então, isso já é utilizado lá fora, principalmente para diabéticos e pessoas que têm problemas com colesterol. Porque aí a alimentação ela vai suprimir de imediato o seu organismo. E aqui os alimentos, fontes de proteínas alternativas. Então, a gente já tem os alimentos à base celulares, de alterações celulares. A gente tem as algas e microalgas, então temos alimentos feitos de algas, né? Peixes e frutos do mar, insetos e bactérias. E aqui eu trago um pouquinho dos conceitos, né, para vocês, de todas as inovações que a gente já tem brasileira, né? Então, a gente já tem cookies e pães com insetos, isso já é uma realidade, né? Nós temos produtos através de DNA modificados, os transgênicos, né? E temos produtos em laboratório. Então, aqui são as nossas food techs, que eles já trabalham. Então, isso é uma realidade já acontecendo aqui no Brasil. Então, nós temos um exemplo de uma food tech que ela desenvolve as embalagens comestíveis, que também é algo que tem se trabalhado bastante, né? O que a gente faz com essa embalagem, com esses resíduos de embalagem, né? Gerando cada vez mais e mais resíduos. Então, a gente trabalha bastante na questão de desperdício e o impacto ambiental. Temos outra food tech,
que trabalha e já está pronto o modelo de uma plataforma de rastreabilidade para os pequenos produtores, né, utilizando um QR Code, utilizando chips, tem várias tecnologias, mas isso já é possível. E a Foodtech C, nossa terceira, que já tem produtos à base de insetos. Eles têm até uma produção mesmo, uma fábrica que faz os insetos cultivados. Da mesma maneira que a gente cultiva os animais de porte maiores, né, gado confinado, as aves confinadas, a gente já tem a produção de insetos, então são insetos tratados para que não tenha nenhuma bactéria, nenhum micro-organismo que cause mal à saúde do consumidor quando ingerido. Então, isso já é uma realidade. Outra coisa que mudou, muito interessante, a gente precisa se ater a isso, é o que o consumidor procura, né? Então, se a gente for fazer um panorama de antes, né, lá nos anos 80, mais ou menos, eu tinha o consumidor buscando por sabor, paladar, preço e depois por saúde. E hoje é bem diferente, porque eu tenho o consumidor procurando inicialmente por produtos saudáveis, depois ele pensa no propósito. A gente vem sentindo esse aumento de consumidores vegetarianos e veganos. Muitos do veganismo, eles mudam os hábitos alimentares dele, os hábitos de vida, porque o vegano não é uma questão só de alimentação, por um propósito, por um cuidado aos animais. Então, não é simplesmente, eu não quero consumir produto de origem animal pela minha saúde. Não, ele tem um propósito real de não matar os animais, né? E, por fim, e não menos importante, principalmente para o nosso setor, é a conveniência, perdão. A conveniência. E eu falo para o nosso setor por quê? Porque as panificadoras cada vez mais levam essa conveniência para o consumidor, né? Eu vou na padaria e eu encontro tudo, a maioria de coisas que eu preciso. Então, essa conveniência é fazer com que o cliente não vá em um lugar e depois vá em outro, e depois vá em outro, ou tenha essa entrega dentro da sua casa. Isso é o que o consumidor hoje em dia mais busca. Então, mudou isso, né? Isso já é uma realidade. E o que está por vir? Caramba, Viviane, mas mudou tudo, né? Mudou como a gente olha para o alimento lá no campo, mudaram os rótulos, mudaram o que o consumidor espera. Que mais vem? Aonde a gente vai parar? Como vai ser o futuro? É claro que, de verdade, eu não sei. Gostaria muito de saber, mas não sei. A gente tem as previsões, a gente tem os insights, as tendências, os estudos científicos do que poderá vir. E uma tendência muito forte, e a gente já sente, é a experiência do consumidor, né? Principalmente quando a gente fala em comida. O cliente não vai mais a um jantar, a um almoço, ou até mesmo fazer as compras, né, na sua padaria, por uma questão de nutrir o seu corpo. Ele vai também, mas não só isso. Ele vai pela
experiência. Ele vai para conversar com os amigos, ele vai para curtir um dia com a sua família, ele vai para um passeio. Lembram na época da pandemia, que o supermercado, a padaria, eram os únicos passeios, né, que o pessoal fazia? Porque era isso. Principalmente o brasileiro, a gente é muito caloroso, a gente é muito receptivo. Não dá para ficar em casa vivendo sozinho. E isso foi aflorado na pandemia e mesmo depois fica. Então, o consumidor, todo consumidor busca isso, mas o consumidor brasileiro, os estudos mostram que cada vez mais ele vai atrás dessa experiência, dessa novidade, do novo mesmo, né? E aí a gente questiona muito a parte nutricional, né? Será que isso também não vai ter que ser revisitado? A nossa pirâmide alimentar, né? Que antes, consome carboidrato, consome vegetais. Será que só a nutrição vai garantir o que o consumidor espera? E a satisfação pessoal? Como que fica? Eu vou fazer uma dieta correta a vida toda e não vou ter um espacinho para minha indulgência? Como que a gente vai fazer com a TPM, gente? Não dá, né? Tem que ver também a satisfação. A questão da integração social, que eu falei, e é algo muito, muito forte mesmo nas tendências. Um ato de amor e o cuidado. Então, a questão da saúde e de você olhar para os seus com este olhar diferenciado para o alimento, também vem cada vez mais transformando a compra do consumidor. Então, a gente faz trabalhos com as mães de crianças alérgicas e isso também, vocês de panificação também já tiveram que se adequar. Ok, o glúten está lá e ele não é o grande vilão, mas eu tenho um consumidor que não pode, de fato, não é porque não come glúten, porque a barriga incha, porque eu quero ter barriga negativa, chapada. Não, porque de fato é um problema, uma questão de saúde. Tem uma alergia, algumas alergias até severa, e esse é um público que a gente tem que estar preparado para atender. Não só pela questão da venda, mas para a questão do propósito, de eu atender a todos os meus clientes. De repente, um cliente antigo, que vai lá no nosso negócio há muitos anos e já vai a segunda geração, vai a terceira geração e, de repente, descobre-se um neto alérgico a glúten, intolerante a glúten. E eu quero atender esse cliente. Por quê? Porque eu vou perder um cliente. Não, gente, vai além disso. O cara é meu amigo. Ele frequenta aqui com toda a família. Eu devo isso a ele. E aí a gente vai transformando o nosso negócio, né? Aqui as questões das recomendações. Então, já teve mudança, já tiveram mudanças, né? Então, agora, as porções de vegetais e frutas já aumentaram, as proteínas continuam. Aqui os carboidratos, os 75% já era uma recomendação, mas os 55% não. Era de 65 a 75, então já deu uma diminuída. E a gordura também. Então, em 2003, já teve uma adequação. E se estuda agora novas recomendações. Será que a gente precisa de todo esse percentual? Será que está na hora de fazer novos estudos científicos comprovados para entender o quanto a gente precisa desses macronutrientes? Qual é a gordura saudável mesmo que a gente precisa consumir? Então, as instituições de saúde estão sempre
ligadas a isso, fazendo os estudos nas universidades, nas instituições brasileiras e internacionais, para que a gente realmente, né, discuta sobre isso. Outra tendência muito importante são as influências do passado, né? Então, as tradições. A gente sente isso nos produtos. Então, o consumidor ele quer o novo, mas ainda tem aquela questão do saudosismo, né? Outro dia eu visitei uma padaria que eles transformam, eles têm a baguete, mas eles fazem ela um pouquinho mais larga, lembrando o nosso antigo filão, né? Porque os consumidores vieram com esse saudosismo e pediram para o dono, e o padeiro prontamente adequou uma formulação, né? Então, tem muito disso, né? A questão do campo, que a gente já falou, e é uma questão que a gente tem que trabalhar já há muito tempo. Então, no campo, a nova geração dificilmente trabalha braçal no campo, mas nós temos vários casos, né? Aqui no Brasil, principalmente, quando a gente fala na região sul do país, a produção de vinhos, a gente tem sim, né, a terceira, quarta geração que foi estudar fora e voltou e está cuidando dos vinhedos da família com toda a tecnologia. Então, isso é possível. A gente só precisa encaixar tudo isso com o agora e o futuro que vem aí. E, principalmente, a intensificação das trocas comerciais, a globalização, que a gente já trabalha com isso há anos e ela vai intensificando, vai ficando cada vez mais e mais e mais. Por quê? Porque é um mundo só, né? Outro dia mesmo eu estava conversando com um colega, né, a questão da nova geração, da geração Z, ela também está incutida, né, nesse novo momento. Então, a gente estava falando sobre a questão da China, porque comem inseto, estava falando dos alimentos de insetos aqui do Brasil, porque na China comem inseto. Não, o jovem lá na China, ele come hambúrguer, né? Ele quer também usar todo o iPhone, a Nike. É jovem, gente, é jovem em qualquer lugar. Então, a globalização faz isso. E aí vem cada vez mais o choque de gerações, que a gente também passa aqui no Brasil, né? A gente vê essa moçada só nas redes sociais, no telefone, tentando puxar para a leitura, para a educação, para os estímulos de trabalho, o que vai querer ser. E é uma nova geração, né? A gente não vai mudar isso, gente. Infelizmente, a gente tem que encontrar um modo de como conviver com isso. E se a gente parar para pensar, isso acontece de tempos em tempos, né? Meus pais tinham a casa própria, tinham o carro e tinham o apartamento na praia. Eu e meus irmãos, a gente não tem apartamento na praia, a gente tem Airbnb, a gente viaja, a gente vai para o hotel. A nova geração, meus filhos, um tem casa, já vai casar, comprou a casa, o outro está de aluguel e vive cada hora em um lugar, né? E os netos? Não sei o que vai ser dos meus netos, onde vai viver com uma mochila nas costas e parem em qualquer lugar e vai. E assim é o que acontece, né? E os maiores desafios quais são? É realmente melhorar a saúde humana e trabalhar com o impacto ambiental. Essas são os nossos macro desafios. É por aí que a gente tem que ir daí para frente. Não tem como, né? Como? Né? Buscando as fontes alternativas, que é o que a gente falou aqui. Buscando um planeta sustentável, a gente tem falado muito sobre a questão da sustentabilidade no planeta. A indústria de alimentos e bebidas é uma das indústrias que, infelizmente, mais utilizam embalagens plásticas. Então, por mais que as indústrias já estão olhando para isso,
é algo que cada vez mais precisa utilizar, né? E a conscientização. Acho que esse é um trabalho que a gente faz perene, né? Então, aqui, para o futuro, o consumo, apesar de falar da carne, o consumo de carne, a expectativa dos estudos é que deve dobrar. A pecuária, né, ela ainda vai ser a fonte proteica mais importante, mas ainda assim a gente vai trabalhar cada vez mais com sustentabilidade e a questão dos efeitos estufas, né? Questão dos tratados, a COP30 está aí, já em novembro aqui no Brasil, e é o que a gente vai trabalhar cada vez mais. Então, o desafio ele é enorme, mas a gente tem um caminho, né? A gente está trabalhando para isso. Então, eu acredito mesmo que a gente vai dar conta desse novo futuro que já está eu atendo na nossa porta, né? Então, o que eu trago aqui, né, as escolhas de hoje, os apps, né, os apps, cada vez mais. Então, eu escolho o que eu quero comer, a hora que eu quero comer, do jeito que eu quero comer, né? A comida conectada com os dados, a questão da nutrição, que eu já falei, a inteligência artificial, os robôs nas cozinhas, preparando mesmo o alimento, né? E os ecossistemas regenerativos. Quem já teve a oportunidade de conversar e de conhecer a agricultura regenerativa, é realmente uma delícia, é algo assim encantador, porque é olhar para a nossa terra com o coração mesmo, né? O quanto ela pode fazer. E é isso. O futuro já começou. Ele está aqui. Ele está aqui nos nossos pratos de insetos. Ele está aqui na nossa carne de laboratório. O futuro já está aqui nos nossos peixes cultivados, né? A tilápia, que teve o nome importantíssimo, que ela ficou chique como St. Peter, ela já é cultivada há tempo, né? A truta cultivada, salmão cultivado, né? A gente já é uma realidade, né? Os frutos do mar sintéticos, também à base de algas, de micro-organismo, realidade. As algas, então, nem se fala. Não só nas comidas da culinária japonesa, mas também em vários pratos, as algas já sendo uma realidade. E os alimentos impressos em 3D, de verdade. Mas, Viviane, imprime o alimento e come o alimento? Sim. E tem o gosto? Tem. O mesmo? Pero não muito. Mas é similar, lembra? Mas da carne que eu comi, não tem a suculência, não tem o sangue, gente, que é onde traz a suculência, né? Mas lembra o sabor da carne. E aí eu trouxe uma notícia, eu não sei, quando eu fiz a palestra, a pesquisa, ele não tinha sido inaugurado, então não sei se já inaugurou, mas é um restaurante em Dubai que o chefe é um robô. Viviane, nem os chefes não vai ter mais. Gente, vai, calma, calma, porque alguém precisa ensinar esse robô a cozinhar. Ele não aprende sozinho. Então, sim, precisa. E aí eu deixo para vocês os nossos pilares do Senai, não só educação, mas também tecnologia e inovação e o empreendedorismo. O Senai atua em todas essas áreas, não só alimentos e bebidas, mas atua também com a mecânica, metalmecânica já conhecida, gráfica, energia e eletricidade.
E quero deixar para vocês os sites dos nossos programas. Para micro e pequenas empresas, esses produtos são gratuitos. Então, quem tiver interesse, se inscreva. Então, nós temos a jornada de transformação digital, onde o micro e pequeno empreendedor recebe um consultor para otimizar o seu processo. Nós temos a jornada da descarbonização, onde o micro e pequeno empreendedor recebe um consultor para fazer o seu inventário de carbono do efeito estufa, né, o seu inventário de carbono totalmente gratuito, e os nossos projetos de reindustrialização. Então, era isso, ó. Terminei certinho. Então, não se trata de prever o futuro, mas de construir. Construir junto com a ciência, construir com a coragem, com a colaboração, com todos nós. E a gente vai à frente. Aqui estão os meus contatos. O QR Code vai direto para o meu WhatsApp. Se quiserem conhecer as instalações da Barra Funda, a gente está super. Pode voltar meu contato, por favor? Consegue voltar aqui? Consegue voltar meu contato? Thank you. Aqui tá. Muito obrigada. Espero vocês no Senai Barra Funda. Na feira, a gente está com um stand. Às 2h eu vou falar um pouquinho sobre ultracongelamento. A gente está lá na Rua S com a 4. Muito obrigada.